Abre tua Bíblia em Gênesis 6, deixa ela aberta aí. A Paraxá de Noé, significa descanso, repouso. Mas se você analisar ela toda, é o tempo inteiro de trabalho, de trabalho e de trabalho. Como é que eu vou repousar trabalhando 120 anos? Paraxá de Noé, Gênesis 6. Olha, sabe o que eu vejo? A Torá, a Bíblia, para mim, ela me encanta, porque é um livro atual, é um livro objetivo, não tem enrolação, não tem rodeio. Uma pessoa vem conversar com a gente, sabe, pastor, eu vou fazer... Aí começa na infância, não é objetivo, não é direto. Mas a Bíblia ela é objetiva, ela tem história, o que você quiser, e principalmente, a sua revelação, é algo que me encanta. Amém? Mas para entendê-lo, eu já falei, você precisa conhecer o seu autor, certo? Por isso que o profeta Isaías, não precisa abrir não, Isaías 30, 21 diz, este é o caminho, andai nele. Amém? Este é o caminho. Profeta Isaías 30, 21. Essa para mim é uma das porções mais importantes da Torá. Vamos ver o porquê? Gênesis, você está no 6, né? Volta no 5. 28, 29 e o versículo 32. Só para você se situar, para a gente entrar na porção que nós vamos ministrar. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho, a quem chamou Noé, dizendo, este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Ô pastor, Deus amaldiçoou a terra, amaldiçoou quando Adão pecou com Eva. O que ele diz para Adão? Maldita seja a terra por sua causa. Amém? E Noé, no 32, da idade de 500 anos, ó quando é que Noé foi pai, gente. Com 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são a geração de Noé. Noé era um homem justo e íntegro. Guarda essa palavra, íntegro. Em suas gerações, Noé andava com Deus. Amém? Agora vira, vamos em Gênesis 6 para a gente ler, e aí nós vamos discorrer sobre isso. E aconteceu, Gênesis 6, versículo 1 até o versículo 6. Amém? E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Viram os homens de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. Fala gigantes. Gigantes é gigante mesmo. Homem acima de 3 metros de estatura. As filhas dos homens, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se. Esse arrependeu-se nós vamos tratar, porque é uma tradução do autor na época. O autor, lembra que ele era um português, e ele traduziu isso aí do alemão, que vem do inglês, britânico, que vem do aramaico, que vem do hebraico. Então arrependeu-se, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que se arrependa, e nem filho do homem para que minta. O Senhor já ter feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o coração. Amém? Amém, gente? Então olha para mim. Aí Deus instruiu Noé. Você vai lá em Gênesis 6, depois você lê. O único homem justo no mundo de corrupção. Os homens naquela época, que falavam, e os filhos de Deus, eram os filhos dos governadores e autoridades poderosas. Viam as mulheres dos homens comuns
se prepararem para noivado, para casamento, e as tomavam, mesmo as casadas. E também multiplicaram as relações com os animais e entre homens. E aquilo aborreceu a Deus. E Deus dá uma ordem para Noé. E o que eu gosto de Noé é a obediência. Lembra de Abraão? Abraão, vai para uma terra. Tá, eu vou. Deus mandou primeiro ir para uma. E aí diz, que eu ainda vou te mostrar. A obediência, você caminha para depois ver. Deus falou para Noé, constrói uma arca. Só depois que ele falou que ia chover, ia ter um dilúvio. E Noé obedeceu. O único homem justo no mundo consumido pela violência e corrupção era Noé. A construir uma arca de madeira, revestida por dentro e por fora com breu. O breu não deixa nada se resbalar. Então uma tábua revestida com breu, ela não ia trabalhar nas águas. Amém? Aí disse Deus, constrói a arca, e diz, um grande dilúvio, diz Deus, varrerá toda vida na face da terra. Porém a arca flutuará sobre a água, abrigando você e a sua família, além de 2 membros, macho e fêmea, de cada espécie de animal na terra. Amém? Então, naquela arca especial, Noé e a sua família iam sobreviver o quê? A uma inundação, estariam protegidos. Sim ou não? E o resto do povo? Aí ela foi construída por Noé. Olha o tamanho dessa arca. Construiu uma arca de 300 amote, ou cerca de 180 metros, de 18 metros de altura. Um prédio de 4, 5 andares. Certo? Esse era o tempo. Para você deve ter 3 andares e ter 300 compartimentos. Isso aqui é uma anotação que você pega. Alguns sábios dizem que tinham mais de 900, que é para compartimento, para guardar os animais e para ele. E sobre ela você vai fazer uma única janela. Uma única janela. Imagina um barco desse tamanho. Você imagina aqui gente, só nesse prédio, aqui, que nós temos aqui 11 por 28, ter só uma lâmpadazinha lá em cima, para que a gente pudesse ler, se locomover e fazer tudo. Será que daria? Sim ou não? Difícil, né? Imagina só uma janela num barco daquele tamanho. Então você pode imaginar a dificuldade na época de você construir. Noé não tinha serra elétrica, não tinha motosserra, não tinha um serrote bom. Com certeza as ferramentas da época eram pé de cabra, enxó, martelo, traçador, não tinha um serrote bom. E aquilo era dificuldade. E durante todo esse tempo, você pode imaginar, Noé não tinha, ele não era carpinteiro, não era marceneiro, ele era desprovido de ferramenta. Mas ele obedeceu e fez essa arca manualmente. Amém? Então Noé era totalmente proibido, levou 120 anos para que terminasse a obra de Deus. Nós queremos começar a estudar hoje, nos formar e começar a ganhar dinheiro amanhã, imediatamente. O camarada faz 10 anos aí de qualquer curso, 5, 6, e quer começar a ganhar dinheiro. Noé levou 120 anos para concluir o que Deus tinha falado. Era precisamente, lembra do 120? O homem viverá? 100. Era o que Deus precisava, esse era o tempo que Deus precisava para o homem se arrepender do pecado dele. E ele deu todo esse tempo. Ele determinou o tempo de vida. Noé foi pai com 500 anos. Noé viveu mais de 900. Mas ele foi pai com 500. O homem vivia muito naquela época. Mas ele determinou, todo homem na face da terra viverá apenas 120 anos. E esses 120 anos que Noé construiu a arca foi o tempo que Deus deu para o arrependimento. Isso. Amém? Noé nunca pregou o evangelho. Ele não foi chamado para ser pregador. Ele foi chamado para ser construtor. Muita gente que está na igreja chega, pastor, eu canto, eu faço, eu quero. Não começa a fazer a base. E já quer estar lá em cima, falando, pregando, sem saber nada da Bíblia. Noé nunca pregou. Mas ele cometeu um erro que eu já vou falar para vocês. Mas as pessoas vendo ele construir, chegavam a ele, o que você está fazendo?
estou construindo uma arca. Para quê? Para eu e minha família sermos salvos, porque vocês vão morrer por causa do pecado. É assim que Noé respondia. Ele nunca pregou sobre arrependimento. Ele não tinha conhecimento para isso. Então, se você é bom numa área, faça aquilo melhor. E ele continuava, as pessoas durante 120 anos perguntando, o que você está fazendo? Um barco. Eu e minha família vamos entrar lá e vamos ser salvos. Mas por quê? Por causa do pecado. Que pecado? De vocês. E vocês não vão entrar. Era essa a resposta de Noé. Amém? Então, para quebrar qualquer paradigma de vocês, que Noé era um homem assim, então... Mas o Noé tinha uma coisa, ele era íntegro. E Deus deu testemunho só de Noé e Jó, de integridade. Engraçado se você analisar como Deus é detalhista, e muitas vezes nós precisamos, pastor, ministro, elogiar uma pessoa na integridade dela. Não no caráter, na integridade. Abraão era justo, mas Deus nunca falou que Abraão era íntegro. Porque Abraão não precisava ser justificado. Sabe por quê? No caminhar dele, ele se aperfeiçoava. Isaac, no caminhar, ele se aperfeiçoava. Ele não precisava de ser endossado como íntegro. Jacó, com tudo que ele errou, ele era homem justo, mas não íntegro. Mas Noé foi taxado de íntegro por Deus. Integridade é algo que nós precisamos preservar, porque ela tem se perdido por causa do pecado das pessoas. Amém? Então, só para dar esse... A pergunta é, as pessoas levaram a sério as palavras de Noé ou não? Tem pessoas que não precisam chover muito. É só chover 2 dias e vira um caos. A casa tem goteira, o quintal encharca. Agora vem o mosquito da dengue. A gente já começa a morrer antes. Se chover uma semana agora em dezembro e janeiro, pronto, é o caos. Como é que eu vou secar roupa? Como é que eu vou fazer isso? Murmuram por uma chuva de 3, 4 dias. Né? Sim ou não? E Noé construiu, voltando aqui. Sabe por que eles falavam para Noé? Qual a resposta dele? Lembra que havia gigantes sobre a terra? Muitos de nós, agora eu quero que você preste atenção, muitos de nós estamos como aqueles gigantes. Sabe o que eles respondiam para Noé? O que importa se vai chover? Nós somos gigantes, você é pequenininho. Nós somos grandes. Se vier uma água, se chover, porque nunca choveu na terra, a gente sobe no telhado e a água não alcança. E se vier mais, eu subo nas árvores e aí a água não me alcança. E lembra que nós também sabemos escalar. Nós subimos nos montes e nada nos alcança. E eles passaram respondendo para Noé todo o tempo. Muitos de nós, não, mas eu me converti, eu já estou salvo. Eu ando pela graça. O pecado, a justiça de Deus não me alcança. E a graça, cadê ele? Se você analisar aqui, quando Deus diz que ele se arrependeu, ele diz, eu não quero mais ver o que o homem faz. E eu vou destruí-lo. Mas primeiro Deus pensou para falar. Nós temos pensado para falar as coisas? Deus, para destruir, ele pensou. O que o homem está fazendo não me agrada. O pecado do homem passou do limite. Deus pensou para falar. A gente é emocional. Você vê o negócio, eu quero fazer. Todo mundo quer fazer. Final do ano, caridade agora, todo mundo quer fazer, porque não fez nada o ano inteiro. Todo mundo quer fazer. Por quê? Eu vou imitar um ali, eu vou imitar o fulano, porque eu preciso dar uma satisfação. E esses gigantes eram assim. Entende? Eles faziam o que queriam, mas não queriam ouvir a Noé. De fato, as pessoas que viviam naquela época eram muito grandes. Você vê pela arqueologia os tamanhos de ossos de homens que já foram encontrados, né? 2,70 m, 3,10 m. Mas isso... Aí eles falam que tem 1 milhão de anos, que tem 2. Isso não vem ao caso. O tempo. O que importa é que existiram homens gigantes. Amém? E a chuva durou durante 40 dias e 40 noites. E as águas agitaram-se por mais 150 dias. Antes de acalmarem-se e começar a baixar. Vocês sabem por que 40 dias ou não, gente? As mulheres deveriam saber. 40 dias, segundo quem sabe, é o tempo que um feto se forma total
no útero da mãe. Mas teve mais 150, quase um ano inteiro. Nós queremos que as coisas aconteçam do dia para a noite. Por mais que Deus possa ter salvo a tua vida, por mais que Ele possa ter recuperado a tua finança, e eu passei por isso, eu sei o que eu estou falando. Para mim é a mais importante das paraxá. Por mais que Ele tenha restaurado, te dado, houve um tempo para acalmar as águas. Eu tive a finança restaurada, mas tinha águas ainda pelo joelho. Era preciso secar a terra para que eu pudesse hoje andar em paz. Amém? Eu sei o que eu estou te falando. Eu passei por isso aqui, porque eu me sentia gigante. Não, Deus é comigo, quem será contra mim? Nenhuma arma forjada contra vós prosperará. E eu vivia nessa liturgia, nessa utopia, mas eu não conhecia quem falou essa palavra. Quando eu comecei a conhecer, Ele se manifestou materialmente naquilo que eu desejava. Amém? Então não é porque Deus satisfaz o desejo do teu coração. Então eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero uma casa, eu quero um carro. Ele vai satisfazer. Mas o dia que você conhecê-lo de perto. Porque a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Amém? Ele não andava assim formando sobre Deus. Ele não tinha isso. Ele só tinha as anotações, talvez com certeza em coro, que Adão tinha das revelações de Deus. Só. E por que Noé se afastou de todo mundo? Quando Noé viu aquele mundo pervertido, corrupto, ele se isolou em um lugar com a mulher e com os filhos dele e estudava toda porção que ele tinha na mão sobre Deus. E se isolou. Por isso que Deus chamou ele de justo e íntegro, porque a palavra, quando entra na tua vida, ela traz integridade. Amém? Vocês estão quietinhos, pensando demais, né? E durante 150 dias começou a baixar, e a arca se vai no monte Ararat. Ela pousa no monte. E da sua janela, Noé despachou um corvo e uma pomba. O corvo ficou rodando, e não voltou. Noé falou, a terra não está seca. A pomba foi, de tarde ela voltou, Noé estende a mão pela janela, recolhe ela de volta, e ele percebeu que as águas ainda não tinham abaixado. E tudo isso aí levou 365 dias do início do dilúvio. Amém? Deus ordenou a Noé que saísse da arca para repovoar a terra. E ele solta a pomba, ela não volta, e Noé fala, puxa vida, será que ela achou um lugar? Mas ao entardecer, ele teve uma visão. Ela vinha com um ramo de oliveira. Ele recolhe e diz, agora a terra está seca. E muitos de nós vemos a bênção, a promessa de Deus, e já queremos pegar, começar, porque a vida da gente é atropelada. Mas a Bíblia diz que Noé esperou mais 7 dias. Noé nunca se apressava quando ele via que Deus já tinha concretizado. Deus me abençoou, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, agora eu vou. Nós nos apressamos, até mesmo quando recebemos. Mas Noé esperou mais 7 dias para descer na terra. Amém, gente? Se você vê toda a parte dessa porção, 5 vezes a palavra esperar está na vida de Noé. E aqui a Bíblia, por isso que a Bíblia diz, aquele que espera no Senhor, verá. Amém? Agora, por que do dilúvio, pastor? Aí eu quero dizer, sabe por que do dilúvio ou não? Querem saber? Deus fala para Noé, vou cobrir o mundo com uma terrível inundação. Tudo que se encontra debaixo do firmamento perecerá. Deus podia ter destruído com fogo, sim ou não? Mandar um exército de anjos e matar tudo que tinha aqui, mandar bestas feras como tinham no começo da criação, e destruir a humanidade. Podia fazer o que ele quisesse, mas ele, por que tanta forma de destruição? Por que ele escolheu justamente a água para ter? Aí eu quero contar uma parábola para você. Parábola do rei e as pessoas mudas.
Alguém já conversou com mudo aqui? Que não sabe Libra é difícil, sim ou não? Mas um rei resolve dar uma festa e manda os servos deles convidar todas as pessoas mudas na face da terra. E dá um banquete que elas nunca tiveram na vida dela. Os maiores prazeres, darem roupas, darem vestimentas, tomarem banho naquelas banheiras dos palácios e comer o melhor. Dê para ela. E esses mudos, com os olhos e com as mãos, expressavam uma gratidão sem limite. Mas ainda assim o rei não ouviu voz nenhuma. Ele estava satisfeito com isso. Aí ele deu outra instrução. Agora, essas pessoas mudas estão bem no meu palácio, se agradaram daqui. Agora eu quero que você pegue as pessoas que mais falam. Ainda bem que ninguém fala muito aqui na igreja, só eu, né? As mulheres são a bênção, todas bocas santas. Aquelas pessoas mais falantes da terra e tragam no meu palácio. E fez a mesma festa, deu a mesma coisa. E essas pessoas tão intertidas com a guloseima, com ouro, com prata, com presente, o rei passeava entre elas. Elas ignoravam a presença dele. E ele se aborreceu, né? Fala, expulsa esses mendigos do meu palácio, porque eles não me exaltam. Faria melhor convidando os mudos novamente, né? Eles não podem expressar com palavras, mas me honravam da melhor maneira possível. Essas pessoas falantes, porém, né, podiam me trazer a glória, podiam me exaltar aqui no meio de todo mundo, mas pensam somente nelas. E se revoltou. E a ordem do rei foi cumprida. A chave para essa parábola. Quando Deus criou o mundo, o que diz a Bíblia? Havia água sobre tudo. Sim ou não? Agora você imagina o mar. Quem já foi no mar aqui? Ou pelo menos já assistiu pela TV. Já viu como que o mar faz? De noite ainda é melhor, está mais silêncio a cidade. Aí vai no mar isolado. As águas vêm. Esses são os mudos. Ela glorificava a Deus, exaltando Ele, com aquele barulho das ondas e o barulho das águas na praia. Mas Deus olha aquilo e fala, não, eu não quero só isso. Eu quero alguém que possa dizer, porque se Deus é ciumento, Deus é eu, Ele quer algo para compartilhar. Ele falou, vou criar o homem e vou dar voz para ele. E Deus cria o homem. Como ele homem, o rei mandou os falantes, e o homem nunca reconheceu Deus como grande criador. Deus deu tudo para ele, e o homem fez o que quis. O homem pecou, comeu da árvore do conhecimento, andou para lá e para cá, e por isso, essa parábola do rei, o mudo, é igual. Por isso que Deus resolveu, novamente, cobrir com as águas, para não ver aquilo que já tinha existido. E quando ele cobriu com as águas, ele desapareceu da vista dele. Homens, animais, somente os peixes sobreviveram. Mas ave do céu, animais de toda espécie na terra, répteis que rastejavam e qualquer ser vivente desapareceu da presença de Deus. Por isso que ele cobriu, por isso o dilúvio, por causa dessa parábola para você entender. Amém? Certo ou não? Então, quando Noé solta a pomba, ele espera quanto? 7 dias. Sim ou não? Esperou 7 dias, aí passou 7 dias, ele solta a pomba de novo, mais 7 dias, ele envia a pomba pela 3ª vez. E aí, ele entra em terra firme, né? Aí desce. Imagina você, quem já assistiu aqueles filmes de Apocalipse no cinema. Noé e a família descem. Agora, olha para mim, gente. Uma janela. Imagina você. Crianças, olha para mim. Uma arca cheia de cobra, serpente, escorpião, leão, tigre, onça. Tudo que você imaginar. Elefante, hipopótamo, jacaré, crocodilo. Tudo ali. Num só lugar. Deus preservou a vida de Noé e da família dele, colocando o quê? Mansidão em cada animal. Mas eles tinham
40 dias, e durante todo esse ano, esses homens não dormiram. Imagina uma arca com tudo aquilo de animal, e aqueles animais tendo que ser alimentados de manhã e de noite. Imagina a gritaria. De dia, os bichos selvagens, de noite, as aves grunhiam o tempo todo. Com certeza, Noé, os filhos deles e a mulher estavam de olho vermelho de tanta falta de dormir. Não tinha sono, não tinha descanso. E olha que Noé significa descanso. Mas do tempo para ele descansar, ele não descansou enquanto ele estava na arca. Enquanto você estiver fazendo algo que Deus mandou você fazer, o descanso não vai vir. O descanso vem quando você completar a obra dele. E mesmo quando Noé completou a arca, foi aí que piorou. Ele teve que viajar durante 1 ano, num lugar fechado, com todos os animais silvestres. Olha como Deus é bom e Deus te livra. Por isso que o apóstolo Paulo diz: e se pisar em serpentes e escorpião, for picado por algo mortífero, nada te acontecerá. Noé devia andar no meio de cobra, de serpente, de escorpião, crocodilo, arraia, seja lá o que for, e nunca foi mordido. Nunca aconteceu nada com ele, e nem com os filhos dele, porque Deus cumpre aquilo que ele promete. Amém? Que eu quero que você atente aqui. Deus aparece para ele e o abençoou, prometendo o quê? Não temam. Noé desce, não tem um animal, não tem ser vivente, não tem capim, não tem árvore, não tem absolutamente nada na terra. Porque até a época de Noé, o homem só era autorizado a comer vegetais. Amém? Mas aí ele autorizou Noé, a partir daquela época, a comer carne, matar os animais e poder se alimentar de carne. E Noé começa a construir. Aí ele sai e constrói o quê? Planta uma vinha. Mas quando ele desce, Deus aparece para ele e diz: não temas. Fala para o teu amigo do lado: não temas. Porque eu vou multiplicar vocês na terra. E os animais também. Eles vão multiplicar e vão encher novamente a terra. Não tenham receio desses animais. Nenhum deles vai lhe atacar. Olha que promessa tremenda. Já pensou? E aí o sinal que Deus... Aí Noé pede um sinal para Deus. Um sinal. Você quando vê o arco-íris, você faz alguma oração ou não? Mas o judeu faz. Eu vou te recitar ela para você aprender. E Deus fala: nunca mais mandarei outra inundação na terra para destruir o homem. Nunca mais. E Deus é Deus de promessa. Como sinal da minha promessa, Noé, eu vou lhe mostrar o seguinte: de tempo em tempo, o meu arco-íris vai aparecer no céu. E isto será o meu pacto com o homem na terra, que eu não o destruirei mais pelas águas. Por isso que cada judeu, quando vê o arco-íris no céu, ele para e recita, né? Abençoado és tu, Deus, nosso Deus, Rei do Universo, que lembras da promessa de não destruir o mundo através de um dilúvio, e que és fiel ao teu acordo e mantém a tua palavra. Todo judeu recita isso. Essa é a promessa que eles falam. Amém? Ele pronuncia essa bênção. E Deus fala: jamais, em Gênesis 2:1, 8:21, ele fala: jamais vou tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque a imaginação, o coração do homem é mau desde a sua meninice. Gênesis 8:21. Aí todo mundo fica só no profeta Jeremias, que decorou a Torá e falou. Amém? Por isso que o profeta Isaías diz: sabe por que o dilúvio? Sabe como que o dilúvio é chamado na Bíblia? Para nós que não entendemos a Bíblia, é dilúvio. Mas para o judeu, é águas de Noé. O profeta Isaías diz: por isso será para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não passariam mais sobre a terra. Amém? Aí Noé fica bêbado. Como é que pode passar todo o tempo? O cara vai tomar um fogo mesmo, né? Preso ali com o animal, não foi comido. Ele desce e planta uma videira. A hora que ela amadurece, ele esmaga e faz o seu vinho.
exagera na dose. O que nós aprendemos aqui? Tudo que nós fazemos em excesso nos leva ao ridículo. E aí, quando você chega ao ridículo, você pode trazer maldição para a tua família. Noé bebe, deita na tenda dele. Estou contando aqui para você algo. Essa paraxá é a melhor que tem para você aprender, porque é a nossa vida. Nós nos convertemos. Noé fez o quê quando viu a corrupção? O cara faz o quê quando vira crente? Mulher, meus filhos, agora teu pai é crente. Todo mundo a partir de hoje aqui vai ter que ser desse jeito. Aquele povo lá é pecador. Foi isso que Noé fez. Se isolou num canto e achou que ele era. Deus justificou ele como justo e íntegro. Mas ele não salvou ninguém, porque se isolou. E Moisés, afasta desse povo, porque eu vou destruir todo mundo. Cansei da murmuração deles. O que Moisés fez, gente? Quem conhece a história? Moisés orou e intercedeu pelo povo. Deus já tinha dado a sentença ou não? Juiz soberano. Você já viu o juiz voltar atrás aqui na terra? Não, você tem que recorrer no TJ, depois no STF, tem que ir recorrendo para mudar, porque o imbecil faz errado, mas não volta atrás. E Deus, sendo juiz justo, perfeito e único, falou: vou matar esse povo, Moisés, sai da frente dele, vai ficar só você. Moisés intercedeu, o que aconteceu? Deus voltou atrás. Deus fala para Noé: eu vou destruir o homem. Faz uma arca. O que Noé foi fazer? A arca. Não orou nem pelo sogro, pela sogra, nem pelo pai, nem pela mãe dele. Que a Bíblia não diz que ele, nem o pai dele. O pai dele estava na arca? A mãe dele estava na arca? E o sogro e a sogra? E os cunhados? Porque com certeza tinha um monte. Noé só fez aquilo que Deus mandou. Mas nós somos chamados para fazer muito mais do que pedimos e pensamos. E é isso que eu quero falar para você. Noé pode ter sido tudo, mas ele me ensina a não ser negligente naquilo que eu posso fazer. Deus mandou Moisés libertar o povo. Moisés libertou. E falou: eu vou matar. Moisés falou: negativo, então risca o meu nome também. Decisão própria do homem pode mudar uma nação. O que você pode fazer a partir de hoje pode mudar a tua casa. Se a tua casa não é mudada, é porque você está pensando ainda em fazer a arca. Deus falou: faça a arca. Depois explicou por quê para Noé: porque eu vou trazer chuva. Falou para Moisés: põe o pé no mar. Moisés colocou e o mar se abriu. Então Noé me ensina uma coisa: obediência é fundamental. Pela fé, eu obedeço, eu tenho meu nome registrado na Bíblia e um livro escrevendo só sobre a minha atitude. A tua obediência a Deus faz com que Deus olhe e fale: você realmente é justo. Mas a Bíblia diz que o homem pode fazer muito mais do que ele pensa. Amém? Noé podia ter intercedido por aquele povo, mas dentro do ego racional de religião, ele diz: bom, se Deus me escolheu, azar de vocês. E não intercedeu, e não pregou durante 120 anos. Apenas fez o que Deus mandou. Se você é salvo hoje, eu quero te convidar a rever a tua posição. Você precisa tirar um tempo para poder pregar para o teu vizinho e um tempo para orar pelos seus. Nem todo mundo vai entrar, nem todos. Mas tem pessoas que por tua causa vão estar no plano divino nessa terra. Amém? Amém, gente? Então, se você ler isso aqui, até essa porção, ela conclui uma cronologia de 10 gerações. Os descendentes de Noé, 3 filhos, Sem, Chã e Efé. Por que Efé e Afé, sendo o mais velho, está por último? Olha como a gente tem que entender a Bíblia. Deus fala: antes que se cumpra o tempo, um jovem terá que perecer. E haverá o mais velho. Ele morre 100 anos antes de que se cumpra a profecia. E aí, porque, Sam ou Shem, vem Abraão.
E essa paraxá nós vamos ver semana que vem com o mestre Pedro. Amém? De Sem tem Abraão, mais tarde Abraão e a jornada do seu teste de nascimento. Essa é a próxima porção. Amém? Agora eu quero explicar sobre nós hoje. Deus fala para Noé: não temas. Nós temos medo. Sim ou não? Temos medo de ficar doente? Temos medo de ficar sem dinheiro? O ministro acabou de pegar. Interessante aquilo ali. O psicólogo fez o quê? Deu um pão para cada criança. A criança com pão na mão, o que ela falava? Puxa, pelo menos eu tenho que comer amanhã de manhã e dormir. Deus diz: eu sou teu provedor. O meu justo jamais ficará desamparado. Davi fala: nunca vi um justo desamparado na terra. Mas nós nos preocupamos com o dia de amanhã. Amém? Nós precisamos voltar à integridade. Certo? Hoje, os pais não ensinam mais os filhos. O pai não ensina mais o filho. O pai não ensina princípio. O pai não ensina valores. E a obrigação é do pai, não é da mãe. A mãe tem que cozinhar, atender o marido, limpar a casa, só. Tudo é o pai que faz. Mãe não tem que educar filho. Isso é conversa fiada. A Bíblia diz que é o pai que educa o filho. Em todas as áreas. De A a Z. Não sobra nada para a mãe, nada. Mulheres, fique chateada comigo não, se você faz isso está errado. Agora, se é mãe solteira, está pagando o preço, né? Certo? Filho que não respeita pai, não vive muito e não prospera. Não é cuidar e paparicar não, é respeitar. E quando é que eu respeito meu pai e minha mãe? Quando eu sou alguém íntegro e justo. Mateus 24, abre aí. Agora o Novo Testamento, quero encerrar. Noé é bom, gente, só que nunca orou por ninguém. Só que mesmo assim, 24, 36 e 46. Homens, presta atenção. Isso aqui é para nós homens, viu? As mulheres só escutem. E as mulheres solteiras, fiquem quietinhas aí. Mas naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho, mas somente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, não sabeis a hora, que hora há de vir o vosso Senhor. Mas entendam isso. Eu aqui peguei um versículo da tradução do David Stern, preferi esse final dele. Mas entendam isso: se o pai de família soubesse a que hora da noite havia o ladrão de vir, ele vigiaria e não deixaria sua casa ser roubada. Portanto, vocês também precisam estar sempre prontos, porque o Filho do Homem virá em uma hora em que vocês não o esperam. Quem é, pois, servo fiel, e aí é para todos, e prudente, a quem o Senhor encarrega de sua casa, para dar alimento no tempo apropriado? Bem-aventurado aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo o seu trabalho assim. Noé entrou na arca, a Bíblia diz que Deus lacrou a porta por fora, para ninguém entrar. Né? Nós precisamos aprender muita coisa. Mulher única é bom, homem ao máximo é bom, mas a prática do que você aprendeu é melhor. A obediência do que você aprendeu é melhor. Amém? Nós precisamos ter isso. Vou encerrar, porque nós vamos para a ceia. Porque nós, Hebreus 4:3, ou não abre, deixa aí, Hebreus, lá no final da Bíblia. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Bom, hein? É bom entrar no descanso, né? Tal como disse: assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso.
Isso é Deus falando. Salmo 95, 11. O autor de Hebreus não falou nada do que o salmista já não tinha dito. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Acabou. A Bíblia fala por si mesma. E eu quero voltar de novo aqui. Este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. Caminha nele, não anda pelo seu próprio entendimento. Tem gente pegando o GPS errado. Se eu pedir, meu irmão, tem o WhatsApp aqui, eu vou achar GPS errado, eu tenho certeza. Se eu entrar no inbox do teu Facebook, eu vou achar GPS errado. Minha irmã, eu sei disso. Nós precisamos. Quem pega o GPS errado não sabe onde vai. E a Bíblia diz: este é o caminho, andai nele. Amém? Quero que você reflita nessa noite. Há uma arca pronta. Isso aqui é uma arca. É um lugar para se concentrar pessoas. Aqui não tem animais. Aqui tem homens e mulheres que buscam a presença de Deus.